Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 21 de setembro de 2024. Médica muda passagem de voo após pedido do pai e não embarca em avião que caiu em Vinhedo. Tive um pressentimento. Parte 2. A médica Juliana Chilmento tinha uma viagem programada na tarde de sexta-feira, 9, com o voo 2283, que saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, e caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. Porém, ela decidiu mudar a passagem depois que o pai dela, Altemir Chilmento, a enviou um áudio pedindo para ela mudar a data da viagem. Escute acima. Então, filha, se você conseguir ir para sábado, vai sábado de manhã. Melhor, vai mais sossegada, tranquila, de boa. Chegue tardezinha lá, descansa, vê aí, que se você conseguir marcar para sábado, você marca para sábado, disse, no áudio. A aeronave tinha como destino Guarulhos, em São Paulo. Estavam a bordo 62 pessoas, sendo 4 tripulantes. Ninguém sobreviveu. Entre as vítimas estavam amigos da médica, que viajaria para o Rio de Janeiro onde faz uma especialização. O pedido do pai, no entanto, a fez mudar de planos. A cabeça está a mil, mas graças a Deus tenho muito suporte e está todo mundo me dando muito apoio, mas eu preciso voltar, eu moro no Rio de Janeiro, vou para lá estudar, fico nessa ponte Rio de Janeiro a Cascavel, sempre fazendo conexão em Guarulhos. Toda vez que eu colocar os pés neste aeroporto, subir em um avião, vou lembrar desse livramento que Deus me deu, contou a médica. Emocionado, o pai da médica disse em entrevista à RPC que teve um pressentimento de pai que o fez enviar a mensagem que salvou a vida da filha. Pressentimento de pai. Eu disse filha, fica mais uma com o pai aqui e ela disse que ia tentar remarcar para sábado. Estou todo dia orando pelos meus filhos. Muito motivos para agradecer, relembrou o pai da médica. Na Revista Espírita de março de 1868 Allan Kardec dirigiu perguntas sobre o assunto ao Espírito São Luís que se comunica de boa vontade, sempre que há uma instrução útil a ministrar. 1. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo e, quando dele escapa, é outro espírito que o desvia. Quando um espírito se encarna, escolhe uma prova, escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar, desde que a ele se submeteu. Falo das provas físicas. Conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre livre de suportar ou rejeitar a prova. Vendo fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe e exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. 2. Quando um homem está na iminência de ser vítima de um acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um mau espírito que provoca tal acidente, do qual de algum modo é a causa e, no caso em que escape do perigo, se um bom espírito veio em seu auxílio. Os bons ou os maus espíritos não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, segundo sua natureza. O acidente está marcado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo o desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Quando escapas ao perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos fortemente, conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. Sobrevindo um mau espírito, e digo mal subentendendo o mal que nele ainda existe, pensas que igualmente escaparás a outros perigos e novamente te entregarás às tuas paixões desenfreadas. 3. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria, então, um efeito de nosso livre-arbítrio.
Tu mesmo escolheste a tua prova, quanto mais rude for e melhor a suportares, tanto mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos, que ficam estacionários. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito dos felizes deste mundo, de vez que em geral os espíritos escolhem a prova que lhes dê mais frutos. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Além disto, mesmo a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando não o seja por meio da dor. 4. Compreendemos perfeitamente tal doutrina, mas isto não explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que no momento em que um homem passa por uma ponte, a ponte desmorona. Quem levou o homem a passar por essa ponte? Quando um homem passa por uma ponte que deve cair, não é um espírito que o impele. É o instinto de seu destino que o leva para ela. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de setembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.